Bem, pessoal, vamos aqui para a questão de número 20, né? Essa questão aqui vai envolver função logarítmica e função afim, né? Certo? E a gente vai trabalhar com o tema de interseção entre essas duas funções. Então, continuando aqui, né? Aqui a gente tem a resolução da prova da UES, né? 2026.2, primeira fase, tá bom? Então ele fala: considere as funções reais de variável real positiva definidas por f de x igual ao log de, 3, de x na base 3, g de x igual a x menos 1 sobre 2. No plano munido do sistema de coordenadas cartesianas ortogonal usual, usando o método como unidade de comprimento, o gráfico das funções f e g possuem dois pontos de interseção P e Q, cujas coordenadas de ambos são números inteiros não negativos, né? Nessas condições, a distância em metros entre P e Q é igual a, certo? Ele fala que o gráfico dessas funções possui dois pontos em comuns, né? Cujas coordenadas são números inteiros não negativos, certo? Dois pontos de interseção, que eles chamam de P e Q, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Quando ele fala de interseção, significa que, né, a coordenada y das duas funções são a mesma, tá certo? Então, aqui nós temos a função f de x igual a log de x na base 3, e nós temos a função g de x igual a x menos 1 sobre 2, né? Então, para que duas funções tenham ponto de interseção, a coordenada x e a coordenada y dessas funções tem que ser a mesma, né? Então, nessa situação aqui, esse f de x eu vou trocar pela letra y, tá bom? Porque eu posso fazer isso, já que é função, e esse g de x eu posso fazer a mesma coisa, né? Eu vou trocar aqui pela letra y. Bem, se as coordenadas são a mesma, significa que o y é igual a y, consequentemente, né? O log de x na base 3 é igual a x menos 1 sobre 2, tá bom? Então a gente chegou aqui em uma equação. Confesso que essa equação ela não é tão comum, né, de aparecer, então a gente vai tentar desenvolver ela o máximo possível para poder, né, ver o que conseguimos fazer, tá bom? Então vamos lá, vou passar aqui. Nós chegamos na seguinte expressão, né? Log de x na base 3 é igual a x menos 1 sobre 2, tá bom? Esse 2 aqui eu vou passar ele multiplicando, que ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Ele ficou um pouco grande, deixa eu diminuir ele aqui, né? Então ficaria assim, ó, 2 log de x na base 3 é igual a x menos 1, certo? Aqui tem uma propriedade do logaritmo que diz que esse 2 pode vir como expoente para o x, né? Então ficaríamos com a seguinte expressão: log de x ao quadrado na base 3 é igual a x menos 1, certo? Então, agora eu posso aplicar a propriedade de logaritmo, né? Que diz que a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, ou seja, 3 elevado a x menos 1, 3 elevado a x menos 1 é igual a logaritmando, que nesse caso é x ao quadrado. Então a gente chegou nessa composição aí de uma expressão exponencial e uma expressão quadrática, né? Nesse caso aqui, né, uma das maneiras da gente resolver, pelo menos foi essa que eu consegui perceber, foi testando, né, os valores, certo? Por exemplo, quando eu coloco o x igual a 3, o que é que eu obtenho aqui, né? Eu obtenho nessa primeira expressão, deixa eu só verificar se vai aparecer aí no cálculo para vocês, certo? Só um minuto. E vai sim, vai sim. Então vamos lá.
Eu obtenho nessa primeira expressão, quando x é igual a 3, 3 elevado a 3 menos 1, que daria 3 ao quadrado, que daria 9, né? Beleza. E quando eu coloco 3 aqui nessa segunda expressão, ficaria com 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Então, as expressões são iguais quando x é igual a 3, ou seja, x é igual a 3 é uma possibilidade, é uma resposta, né? Agora a gente tem que verificar se a coordenada y vai dar um número inteiro, porque na questão informou que as coordenadas são formadas por números inteiros não negativos. Aí é muito fácil verificar isso. Basta você pegar aqui uma das funções e substituir um tx por 3. Eu vou pegar essa primeira função, que é mais tranquila, né? Então, substituindo x por 3, eu ficaria aqui com 3 menos 1 sobre 2. Consequentemente, eu ficaria com 2 sobre 2, que é igual a 1. O que é que isso significa, né? Que o nosso primeiro ponto foi encontrado. Quem é o nosso primeiro ponto? É o ponto de coordenadas 3 e 1, certo? Agora vamos para o segundo ponto, né? Para encontrar o segundo ponto, eu pensei aqui a mesma coisa para o primeiro, né? Eu procurei um número que, substituindo, tornasse a igualdade verdadeira, certo? Aí qual foi esse número que eu pensei, né? Eu pensei aqui no número 1, né? Perceba que se eu substituir o x por 1, né? Aqui nessa primeira expressão eu vou ficar com 3 elevado a 1 menos 1, que ficaria 3 elevado a 0, e 3 elevado a 0 é 1. De modo análogo, quando eu substituo o x por 1 aqui, eu vou ficar com 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então esse daqui também dá certo, tá bom? Agora basta verificar se o resultado vai ser um número inteiro no eixo y, né? Então a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Onde tem o x, a gente, em vez de colocar o 3, né, agora a gente coloca o 1, né? Então eu vou só aproveitar o que eu já fiz, né? Coloquei 1 aqui no lugar do x, 1 menos 1 é 0, 0 dividido por 2 é 0, então deu certo. Então, o que é que isso significa? Que o outro ponto que a gente encontrou tem coordenadas 1 e 0, certo? Então, nesse caso aqui, vamos chamar esse primeiro ponto de ponto P e esse segundo ponto de ponto Q. Ele pede aqui a distância em metros entre esses dois pontos, ele quer a distância, né? Então, nós vamos aplicar aqui, né? Vou criar uma nova página. Ele quer aqui a distância entre os pontos, então nós vamos aplicar a fórmula da distância entre dois pontos que a gente estuda, né, em geometria analítica, que diz o seguinte: se você tem dois pontos, no caso P e Q, né, a distância entre esses dois pontos é a raiz de x de P menos x de Q ao quadrado mais y de P menos y de Q ao quadrado. Essa aqui é a fórmula. Deixa eu ajeitar aqui porque ficou um pouco feia, né? Certo? Então vamos lá. Continuou feia. Deixa eu tentar deixar essa fórmula bonita, né? Tem que ficar bonito. Matemática é bonita, a gente tem que escrever bonita, né? Pronto, ficou melhor aqui, né? Então vamos colocar os pontos. Ponto P, quem são as coordenadas de P? 3 e 1. 3 e 1. E o ponto Q, quem são as coordenadas do ponto Q? 1 e 0, né? Agora é só substituir, né? P, Q é igual. Esse xp menos xq é a variação das coordenadas do x, ou seja, 3 menos 1 vai ficar 2, 2 ao quadrado, certo? 1 menos 0 vai ficar 1, 1 ao quadrado. Então a distância de P aqui vai ficar sendo, né, 2 ao quadrado, 4. Essa parte aqui é 4 e essa parte aqui é 1. Então vai ficar sendo a raiz, né, raiz de 5. Então, como a unidade que ele fala aqui, deixa eu ver qual é a unidade que ele nos apresenta.
positiva, no plano do sistema que já usando o metro, né? Então ele fala que é metro, então vai ficar raiz de 5 metros, né? A resposta correta aqui é o item D, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro o nosso cálculo, né? Até o nosso próximo vídeo.